A redução da quantidade de gases do efeito estufa, do uso de água e da derrubada de florestas são alguns aspectos que envolvem a relação entre veganismo e o meio ambiente. Vamos entender melhor como esse estilo de vida é um aliado das questões ambientais agora, no Consciência Limpa. Olá, bem-vindo ao Consciência Limpa, o programa de sustentabilidade aqui do AmazonSat. E hoje nós vamos mostrar por que a filosofia vegana é um ato sustentável. Apesar de não se restringir apenas à alimentação, uma dieta livre de produtos de origem animal é um dos aspectos veganos que mais chama a atenção e mais gera impacto positivo ao meio ambiente. O Brasil tem 3 vezes mais florestas tropicais do que qualquer país do mundo. A Amazônia brasileira representa 49% do nosso território. Segundo dados da Frente Ambientalista, no final dos anos 80 eram 18 milhões de hectares destinados à pastagem. Atualmente esse número chega a 53 milhões de hectares. A doutora Cíntia, epidemióloga e diretora científica da Sociedade Vegetariana Brasileira, explica melhor essa relação entre uma dieta vegetariana e os impactos ambientais. Os motivos pelos quais uma pessoa reduz o consumo de produtos de origem animal ou deixa de consumir completamente os produtos de origem animal, as carnes, leite, ovos, são várias, desde questões éticas, pela compaixão aos animais, pelo sofrimento que eles passam no processo de produção, de abate, passando por questões de saúde, ou seja, a diminuição do risco de algumas doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e outros problemas que estão associados ao consumo excessivo de carnes, até por questões ambientais, porque o impacto ambiental do consumo de alimentos de origem vegetal, ou seja, proteínas de origem vegetal, como os feijões, as lentilhas, as ervilhas, a própria soja, grão de bico, ele é bem menor do que o impacto ambiental dos produtos de origem animal. E por que o impacto de se consumir feijões, ervilhas e outras proteínas de origem vegetal, ele é menor do que consumir a carne de um animal? Bom, eu imagino que qualquer um que tenha tido um animal no quintal ou no seu sítio, chácara, fazenda, saiba a quantidade de terras, a área que é necessária para criar aquele animal, seja na forma de pasto, seja cultivando soja, milho e outros cultivos para dar de ração para esse animal. Essa é uma área grande. Se nessa mesma área nós cultivássemos alimentos como a soja, os feijões, a ervilha, para consumo direto da população humana, a gente precisaria de uma área menor. A gente poderia produzir muito mais alimento do que aquele que a gente obtém com um animal, Então a área para produzir um animal é muito maior do que a área para produzir em proteína vegetal o que seria equivalente àquele animal, para alimentar uma pessoa. Então, o que acontece? Como a gente precisa de mais área para produzir a mesma quantidade de alimento, a mesma quantidade de proteína animal, extensões de terra muito mais amplas, seja pasto, seja terra para cultivar soja, milho, o que acontece é que a perda de vegetação nativa é maior, porque você precisa de mais área, algumas vezes você vai precisar limpar aquela área para pasto ou para o cultivo do que vai ser a ração do animal. Consequentemente, a perda de espécies nativas daquela área é maior. A necessidade de água para irrigar aquela área, se for, por exemplo, um cultivo de soja e de milho, que é o que é basicamente usado para alimentar porcos, frango e outras espécies, a quantidade de água é muito maior. Então,
reduzindo a quantidade de animais, né, de carnes e derivados no prato, você reduz o teu impacto ambiental, ou seja, a quantidade de terras que é necessária para produzir aquele alimento para você, e a quantidade, consequentemente, de água, a poluição que é gerada pelo uso daquela área, seja através de fertilizantes, seja através de emissões, e todos os recursos que vêm associados ao uso de terra, né? Então você necessariamente tem um impacto menor do ponto de vista ambiental. Para que se entenda isso, basta lembrar que para a quantidade de energia que um animal consome, a grande parte dela não vai se transformar em carne, em ovo, em leite, em gordura. A grande parte da energia que vem dos alimentos ou do pasto que aquele animal usou, ela vai simplesmente ser usada para manter o animal vivo. Nós, por exemplo, precisamos de cerca de 2.000 calorias por dia simplesmente para a gente se manter vivo, para manter a temperatura, o sistema imunológico, para se locomover e para fazer o que precisa fazer. O animal também, né? Então, a maior parte da energia, a maior parte do alimento que ele usa é, entre aspas, desperdiçado, né? E esse desperdício, no fundo, é um desperdício de terras e tudo que vem associado com a perda de terras. Então, realmente, o impacto ambiental de diminuir a quantidade de carnes no prato, ele é muito grande. Ele é maior, inclusive, do que comer produtos de origem local ou comer produtos mais sustentáveis. Não importa o quão sustentável é uma prática de produção, né, o quão boa ou eficiente é uma prática de produção. Por uma questão termodinâmica e energética, o impacto de se produzir proteína vegetal, né, que é a base da cadeia, ele é menor do que o impacto de se produzir proteína animal, porque o animal acaba desperdiçando energia. Aqui no Brasil, a agropecuária responde por 71% das emissões de gases no efeito estufa. Pesquisas apontam que uma pessoa que adere a uma dieta com carnes e laticínios contribui 5 vezes mais para a emissão desses gases do que um vegetariano. Mas aderir a essa dieta é caro? É difícil? Conversamos com uma jovem vegana aqui de Manaus que criou um perfil nas redes sociais para responder essas questões. Primeira pergunta que eu acho que fazem, né, sempre, como foi que você aderiu a essa filosofia aí de vida que é o veganismo? Sim, começou, né, de uma forma que eu acho que a maioria começa, foi assistindo um vídeo, né, uma pessoa que eu conheci muito massa, falou, vem aqui em casa, a gente vai assistir um vídeo tal, e eu fui assistir esse vídeo. O nome dele é Terráqueos. Foi chocante, foi muito chocante assistir aquele vídeo, porque assim, por mais que você saiba, né, que existe uma pecuária, que existe uma indústria, muita coisa é mascarada, muita coisa é maquiada e muita coisa é feita pra gente não saber. Então, quando eu assisti o documentário e vi aquele tanto de informação ali pra mim e uma realidade diferente da que eu achava que era, eu falei, cara, eu não quero mais compactuar com isso, não quero mais consumir isso. E realmente foi a partir desse dia do documentário que eu falei, não vou mais consumir carnes. Há quanto tempo faz isso, Bárbara? Em novembro agora vai fazer 5 anos. Aí no dia seguinte eu fui para um churrasco com os meus pais. Não. E aquela coisa, né? Tipo, é cultural, é normal, né? É cotidiano. A carne tava lá no meu prato e eu não consegui comer. Aí eu comi lá o vinagrete com a farofa, com arroz, a gente se vira. E aí eu comi e assim, eu larguei só as carnes, mas continuei consumindo ovo, laticínios. E quando eu larguei as carnes, eu acho que pelo fato de ter sido muito rápido a minha transição e eu não ter tido um acompanhamento, eu não tinha informação. Eu só tinha as informações que eu vi naquele vídeo. Sim. Eu sabia o que acontecia, mas eu não sabia, tipo, pelo que eu poderia substituir, né? O que eu poderia comer. E é uma coisa que eu indico para as pessoas. Se você quer fazer essa transição, vai com calma, entendeu? Vá pesquisando. Vai cortando uma vez na semana, vai diminuindo aos poucos e vendo como que o seu organismo reage a isso. Pra mim, eu tive meio que um efeito rebote, porque eu tenho dermatite atópica.
Então, quando eu cortei as carnes, eu comecei a consumir muito laticínio. Era feijão com requeijão, macarrão com queijo, e aí isso meio que estourou no meu corpo. Eu tive uma crise muito forte, muitas inflamações no meu corpo devido ao laticínio, né? Que é altamente inflamatório. E aí a médica falou, ó, você vai ter que cortar os laticínios. E aí eu falei, vamos, né? Resta os carboidratos. Aí eu falei, vegetais. vamos lá, cortar os laticínios. E aí parece que uma coisa, uma ia ligando a outra, porque uma semana depois, uma amiga minha pegou e me mandou um vídeo que se chama A Indústria dos Laticínios em 5 minutos. E assim, é um vídeo de 5 minutos, muito curtinho, muito rápido, mas um bombardeio de informação. É muito impactante, Muito, né? muito. E aí eu falei, caramba, tipo, é pior do que o consumo de carne. Eu falei, consumir leite é muito pior do que consumir a carne, né? Na minha visão, depois do que eu vi. E eu falei, não, vamos unir o útil ao agradável, porque questão de saúde eu precisava e ideologicamente também. Eu falei, tá, vamos parar. E aí foi incrível, né? Que foi o melhor tratamento da minha vida, que realmente o meu corpo foi desintoxicando, né? Não foi um processo rápido, tá? Eles são altamente viciantes, né? Sim. Tem até estudos que dizem que o laticínio é mais viciante até que a própria cocaína ou outras drogas. Eu sempre me pergunto assim, pô, um vegano, um vegetariano é convidado para ir para um aniversário, para um casamento, tem que levar uma comida, né? Porque é muito raro a gente ver oferecendo isso nesses eventos sociais. Então, quais são os desafios sociais e a questão da saúde também, né? Como procurar atendimento de saúde para quem quer se tornar vegano e os impactos financeiros também, né? A gente sabe que existem produtos veganos que são caros e se eu de repente tenho interesse, como é que eu posso me adaptar a essa realidade? Assim, quando a gente está na transição, é a parte mais chata, né, que a gente fala, porque a gente anda com marmita, né? Por exemplo, eu almoçava no meu trabalho e lá eles faziam a comida, né? Era uma empresa e a gente comia todo mundo a comida igual. E assim, eles não iam mudar tudo porque eu virei vegetariana, então eu comecei a levar minha marmita. E aí eu descobri que eu sei cozinhar, porque até então eu não tinha prática de cozinhar e tudo mais, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a conhecer um mundo de alimentos, porque eu acho que a gente também é muito fechado a comer tipo arroz, feijão, a carne, o frango, e aí eu descobri que existe grão de bico, existe lentilha, existe quinoa, existe uma variedade de coisas saudáveis, baratas e práticas de fazer. Essa parte pra mim foi tranquila, né? Porque como eu também estava numa transição em questão de saúde também, isso só agregou pra mim. Quando a gente vai pra festinhas, né, que é um pouco mais difícil. Você chegar lá numa festa, sei lá, numa festa de 15 anos, num local e, tipo, levar uma marmita, né? É meio estranho. Tipo, você fica, não vou levar uma marmita. Tem cantos que a gente fica com vergonha de levar. E aí, o que eu faço? Eu como antes em casa, né? Vou já preparada. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer, sabe? Tipo, taurina, e eu fico... Cara, comer pra mim é uma coisa prazerosa. E as pessoas não são obrigadas a saberem, entendeu? Então cabe a gente, que tá nesse meio, a informar pra pessoa que, tipo, eu não como isso, eu não como aquilo. É uma forma de até educar, sabe? Você chegar, porque da mesma forma que eu não sabia antes de comer, as pessoas também não sabiam porque elas consomem. Ou então é uma escolha dela, elas sabem tudo o que acontece e escolhem continuar consumindo. Se você escolheu continuar consumindo, eu espero que você tenha escolhido conscientemente, sim, sabendo de tudo o que acontece. Porque é muito difícil você saber de tudo o que acontece e querer continuar incentivando isso, né? Eu falo. A informação é peça-chave, né? Essa palavra. Essa é a palavra, informação. Ela é a parte fundamental, acho que de qualquer transição do vegetarianismo, do veganismo, é a informação. Porque com ela, as coisas ficam mais fáceis. Por exemplo, pra mim, quando eu comecei a pesquisar sobre os alimentos, pra mim abrir um mundo que eu podia, eu posso comer várias coisas, né? Eu tenho várias opções de comida, graças à informação. Graças à informação, eu descobri que a indústria não era como aparentava ser, né? Porque a indústria tá ali querendo empurrar várias coisas pra gente consumir, vários produtos dizendo, é zero isso, é zero aquilo, é saudável. Aí quando você pega uma embalagem pra ler, pera lá, tipo,
não é bem assim. E a indústria passa esse imaginário ainda de Com criar certeza. bois livres, bois no campo, Exato, e não é assim, tipo a é caixinha muito de leite cruel, né? com a vaca feliz, sabe? Exato, é um clássico, né? A caixinha de então, leite tipo, com a a vaca criança feliz. vê aquilo, até o adulto vê aquilo e acha que é saudável. Acha que o leite é a fonte de cálcio. Continua acreditando que existe, como é que se diz, abate... um abate mais sensível, né? Tipo assim, ele não sofreu pra morrer. Mas quando você vai pesquisar, realmente não é bem por aí. Não é bem por aí que as coisas acontecem. E é a indústria, né? A indústria tá aí pra empurrar um monte de coisa pra gente. E por isso que eu falo, o veganismo é um ato político, né? Porque você não é só um regime alimentar, diferente, o vegetarianismo é um regime alimentar, né? Que tipo, tá ali só, né? Na questão da comida mesmo. Uma dieta, Exato. E o veganismo já é um modo de viver, que você escolhe não compactuar com a crueldade animal. Bárbara, nesses 5 anos aí como adepta, né, vegana, já surgiram alguns frutos, né? Um deles, que é muito legal a gente pontuar aqui, é o perfil no Instagram, né? O vegan.manaus. Foi criado por ti. Fala um pouco desse perfil, quanto tempo ele tem. E assim, gente, é incrível porque além de dar dicas de alimentação, né, de restaurantes onde você pode encontrar uma alimentação vegetariana, vegana, produtos, é muito bonito o Instagram, os produtos são incríveis, os produtos que tu mostra lá assim, são muito apetitosos, dá vontade de comer aquilo. Fala um pouco pra gente dessa iniciativa aí. O Vegan, ele foi um projeto meu do TCC da faculdade. Eu cursava design na época e eu tinha um projeto para fazer, falei, vou escolher trabalhar sobre o vegetarianismo. Aí pesquisa vai, pesquisa vem e 5 anos atrás eu percebi o quanto que era difícil as pessoas se alimentarem fora de casa, sendo vegetarianas, porque geralmente a gente carrega muita marmita para todos os cantos que a gente vai. E assim, às vezes você tá na rua e você quer comer alguma coisa e você não sabe onde encontrar essa coisa, né? E aí foi daí que veio a ideia do Vegan, né? Do VegAM. Foi ajudar as pessoas a encontrar alimentos, opções, né, vegetarianas. E nesse aplicativo, era um aplicativo, né? E abrangia, tipo, tanto ovo-lacto, lacto-vegetariano, quanto veganos, que são... Tudo, tipo, tinha bem discriminado, sabe? Então foi um projeto para isso, para ajudar as pessoas a encontrarem, né? Uma plataforma que reunisse, tipo um iFood, só que completamente vegetariano. Você entra lá e você pode pedir sem medo, que não vai vir nada que você não queira comer. Eu desenvolvi o aplicativo até a fase de protótipo e eu não dei continuidade para ele porque eu não tinha equipe, eu não tinha financeiro e meio que estagnou. Na época eu lembro que não tinha quase nenhum estabelecimento. Isso foi quando? Foi em 2016, 2017. E quando eu vejo assim hoje, né, tipo assim, 4, 5 anos depois, eu fico muito feliz porque eu vejo que cresceu muito rápido. E assim, eu vejo que está em crescimento porque eu vou no supermercado e já encontro coisas até com selo vegano. Eu vou em restaurantes e já tem um cardápio escrito que aquela opção é vegana, sabe? E o legal do Vegan é que ele é um trabalho colaborativo, né? Porque eu sozinha eu não consigo ir em todos os lugares. Antigamente eu até conseguia porque eram poucos. Hoje em dia, como são muitos, as pessoas me mandam informação, falam, eu fui no supermercado tal e tinha esse produto aqui que era vegano, aí me manda, me marca, aí eu reposto, aí o outro já vai lá, entendeu? E agradece. É um trabalho assim que eu realmente gosto de fazer, porque me ajuda e ainda ajuda outras pessoas, sabe? Deixa essa mensagem aí para as pessoas que de repente já ouviram falar, têm interesse, mas eu tenho medo porque isso vai fazer mal para minha saúde, enfim, quebrar esses paradigmas, né? Dar essas dicas aí pra gente. Primeira dica, não seja radical. Não seja radical e busque informação, né? Que é o ponto-chave para tudo. E vá no seu tempo, né? Eu falei para a Patrícia, né, mais cedo. O que funciona para mim talvez não possa funcionar para ela. Então, cortar de uma vez funciona para mim e talvez cortar de uma vez não funcione para ela. Então, assim, vá no seu tempo, né? Pesquise antes de fazer qualquer coisa. Pesquise, vá atrás de informação. E vá vendo como o seu corpo responde a isso. Vai lá no Vegan, qualquer dica, qualquer pergunta, eu tô lá, eu sempre respondo, eu adoro responder as pessoas, adoro dar dicas. Kit aniversário, kit festa vegano, tudo isso já existe, carnes veganas já existem e existem aqui em Manaus, né, porque antes não tinha, então já chegou muita coisa. Então qualquer dúvida, chega com alguém e pergunta, né, vai atrás de informação e no seu tempo, sabe? Não vá pelos outros, tipo, muita gente fala, tu é vegano, mas tu
tá usando essa roupa aqui que é da não sei onde, entendeu? Tipo, não ligue pra isso, sabe? Vá no seu tempo, é a sua vida e são os seus costumes, né? Então, tipo, cada um vai no seu tempinho. Em 2007, o infoativista Fábio Chaves criou o maior portal vegano da América Latina e o segundo maior site voltado para essa temática do mundo. Apesar desses dados, a filosofia vegana ainda parece um pouco distante da nossa realidade, não é mesmo? Pois o Fábio Chaves veio aqui para ensinar como a gente pode disseminar ainda mais essa filosofia. Bom, desde o começo do meu ativismo, aí há 13 anos mais ou menos, lá para 2007 eu comecei, o objetivo sempre foi alcançar o maior número de pessoas possível, né? Porque a gente sabe que a informação, para quanto mais gente a gente conseguir atingir, o resultado vai ser melhor, com certeza. E apesar da internet ter crescido bastante nos últimos anos, a televisão ainda tem um grande apelo aí quando a gente fala de população, né? O rádio eu acredito que nem tanto, mas ao mesmo tempo também atinge um público que a internet às vezes não chega. Então é importante sim estar em todos os lugares. E eu sou até suspeito para falar, porque tudo que eu fiz até hoje praticamente tem a ver com a internet. Eu acredito muito na questão da liberdade que a gente tem na internet, de falar o que quiser, sempre, né, lógico, com responsabilidade e tudo isso. Mas a gente não tem amarras, então você consegue falar, debater assunto, aprofundar ou não aprofundar. Então a internet é uma ótima ferramenta para diversos assuntos, não só para o veganismo, mas para o veganismo é sim, e é por culpa, entre aspas, aí, culpa boa, da internet que a gente tem tantos veganos hoje no Brasil. O cenário atual do veganismo aqui no Brasil é sim animador, muitas pessoas estão se conscientizando a respeito dos direitos dos animais, né? Na verdade, eu entendo que é algo que a grande maioria das pessoas, para não dizer todas, todo mundo é contra maus tratos aos animais, né? Apenas a pessoa às vezes não faz a ligação entre o que come e o que prega em relação aos animais, né? Ou seja, muita gente fala, eu amo os animais, mas tá com um bife no prato ali que é um pedaço do corpo de um animal. Então quando a pessoa faz esse link, né, muitas vezes, né, 100% das vezes na verdade, com informações que vêm de fora, ela acaba tomando uma decisão. Há 13 anos, o cenário aqui no Brasil era bem diferente, né? O público vegano era considerado uma coisa mais nichada, era um público, era algo mais, parece que apenas para pessoas que tinham mais ligação com a natureza, ou então roqueiros que eram à margem da sociedade, mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem veganos de todo tipo, tem os roqueiros, tem as pessoas que são mais ligadas à natureza também, mas tem senhoras, donas de casa, médicos, médicas, empresárias, tem de tudo. Então isso é muito bacana. Mostra que o movimento realmente cresceu a ponto de ter empresas gigantes hoje em dia olhando para o veganismo, né, para o movimento vegano no geral e pensando que esse é um público que realmente merece produtos aí a serem lançados no Brasil inteiro, né? Acho que o que a gente mais consegue perceber na diferença do que era o movimento vegano antes para hoje é essa questão da disponibilidade de muitos e muitos produtos veganos e cada vez crescendo mais. Eu acho que o principal é continuar falando sobre o veganismo, né? Continuar informando as pessoas, porque é como eu disse, as pessoas, eu acredito que já têm isso dentro delas, de querer proteger os animais, de não ser a favor de que alguém mate animais, mas ao mesmo tempo ela está comendo animais mortos, né? Que foram mortos por alguém. Então ela está dando dinheiro para alguém matar o animal, mas às vezes ela não está se dando conta disso. Então a gente tem que divulgar mais, né? Divulgar documentários, eu acho que é muito importante, a imagem também é muito importante, porque às vezes a gente fala aqui, mas a pessoa parece que não assimila muito. Quando vê um documentário vegano, muitas vezes a pessoa dá aquele clique. Então eu acho que esse é um caminho, mais documentários e mais informação no geral. Segundo um relatório do Ministério Público do Pará, 90% da derrubada da Amazônia se deu em decorrência da atividade da agropecuária. É uma biodiversidade única sendo destruída. Pense nisso e até o próximo Consciência Limpa.